Oi, turma, do livro Felicidade, Onde Estará, Jesualdo Costa. Hoje a voz tá horrível, a cara tá pior ainda, eu estou gripada, mas vamos lá, nós vamos fazer o nosso trabalho, né? Agir com sabedoria. Já comentamos, alhures, que somos um misto de sombra e luz, às vezes com mais sombra, de acordo com a nossa inferioridade espiritual. Vamos considerar agora a sombra como sendo o ego inflado, e a luz como sendo o self, em inglês, ou o si mesmo, a essência divina em nós. Lamentavelmente, somos mais manipulados pelo ego inflado como resultado dos instintos naturais deturbados. Assim, nos sentimos o centro do universo e achamos que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Por acharmos que somos o máximo em todos os sentidos, olhamos o mundo à nossa volta com um olhar crítico, no sentido negativo. Não aceitamos o mundo como ele é. Muitas vezes achamos que tudo está errado e que tudo seria melhor se o mundo todo se comportasse segundo a nossa cartilha ou modo de pensar. Assim sendo, não seremos felizes nunca, pois o mundo seguirá sempre o seu curso normal. E ninguém, individualmente, poderá mudar esse estado de coisas. Então, um passo importante rumo à felicidade é exatamente aceitar esse mundo como ele é e como se apresenta, e não como gostaríamos que fosse. Cada ser humano é um universo em miniatura, um microcosmo em desenvolvimento, e somos todos diferentes uns dos outros, assim como nossas impressões digitais. Aceitar essa realidade é uma atitude salutar. Certos de que não podemos mudar nada ao nosso redor que esteja fora do nosso alcance, muito menos o próximo, concluímos assim que a única coisa que podemos de fato mudar é a nós mesmos. Esse pensamento construído em nós significa que estamos caminhando no rumo certo, que a sabedoria começa a marcar presença em nós e que a partir daí obteremos certo grau de serenidade e paz interior. Mudar a nós quer dizer combater o bom combate anunciado por Paulo, o apóstolo da gentilidade, conforme escreve em 2 Timóteo 4,7. Esse bom combate não será uma tarefa fácil, portanto, é imperioso que nos revistamos de coragem, confiança e fé. Por que coragem? Porque, conforme vimos no início desse capítulo, temos mais imperfeições que virtudes, e a imperfeição sempre resiste a qualquer ataque. A certeza de que a sombra nada pode contra a luz nos dará a coragem necessária para o bom combate. Amados leitores, buscando a serenidade pela aceitação daquilo que não podemos mudar e buscando também a coragem pela fé, para mudarmos a nós mesmos, alcançaremos gradativamente certo grau de sabedoria, e então a felicidade começará a se tornar uma realidade e não mais uma utopia em nossas vidas. No teatro da vida, se faz necessário que realizemos o nosso papel, deixando que cada qual realize o seu sem nossa interferência. No teatro da vida, o diretor é Deus. Ele está no comando de tudo, cabendo somente a Ele o poder de interferir para o bem do conjunto e cabendo a cada um de nós representarmos dignamente nosso papel, obedecendo assim o seu comando. Confiemos no divino diretor, realizando sua vontade, como somos orientados em diversos pontos da Bíblia Sagrada. Às vezes, entregamos nossa vida aos cuidados de Deus, porém logo a tomamos de volta. Conta-se que certo homem muito mulherengo, em pleno Dia das Mães, procurava desesperado uma vaga para estacionar seu automóvel no estacionamento de um shopping center. Tarefa quase impossível nesse dia. Já a ponto de desistir, ele olhou para o alto com as mãos postas e fez a seguinte prece: Senhor, se o Senhor me ajudar a encontrar uma vaga, eu juro que nunca mais trairei minha mulher. Ato contínuo, como que por um milagre à sua frente um automóvel se retirou de uma vaga, liberando-a. Nosso personagem imediatamente olhou para o alto e falou: não precisa se preocupar, Senhor, já achei a vaga. Interessante, não é, caro leitor? Às vezes agimos assim em outras situações da vida. Procuremos seguir a voz da consciência e obedecer ao que manda o coração, pois é de lá que vem a voz da divindade. Devemos tocar apenas o nosso instrumento e não nos arvorar em tocar a orquestra toda. O maestro é Deus e a aceitação é a solução. Matthew Henry, especialista na Bíblia Sagrada, certa noite, ao retornar da universidade onde lecionava, foi assaltado. Naquela noite, ele fez a seguinte oração: Senhor, quero agradecer em primeiro lugar porque eu nunca havia sido assaltado antes. Agradeço também porque levaram a minha carteira, mas deixaram a minha vida. E finalmente eu agradeço porque eu fui aquele que foi assaltado e não aquele que assaltou. Verdade.
Essa oração foi acompanhada de muita aceitação e essa atitude nos dará paz em meio à turbulência. Esse é um exemplo que deveria ser imitado por todos nós, porque se não podemos mudar tal estado de coisas, podemos e precisamos mudar algo dentro de nós, desenvolvendo a aceitação e a coragem que nos darão sabedoria. Finalizo esse capítulo com uma oração atribuída a Heinrich Niebuhr, não sei se é assim que pronuncia, gente, 1892-1971. Teólogo protestante, ele a utilizou como base de um sermão que proferiu em 1934. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para encontrar a paz, considerando como tu, esse mundo pecador, como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Gente, que capítulo maravilhoso. Espera aí só um pouquinho que eu tô gripada. Ai, Jesus, desculpa, gente. Agir com sabedoria, né? Quantas vezes a gente perde esse momento de ser sábio, de saber usar a razão, né? E não o coração. Nós somos muito impulsivos. Geralmente a nossa imperfeição ela tá ligada ao quê? A nossa raiz, né? A agir por impulso, ainda naquela selvageria, né? Que nós nos encontrávamos lá na Idade das Pedras. Isso ainda tá dentro de nós, tá arraizado. E às vezes a gente age com esse impulso do ou vai ou racha, né? Eu tava conversando agora com o Uber, eu e meus casos de Uber. E o tiozinho que vinha comigo, eu tava tentando colocar o cinto de segurança e como falta o músculo da mão, às vezes eu não consigo apertar, né? Aí eu falei pra ele, falei, Senhor, não tô conseguindo colocar o cinto. Ele falou assim, a senhora só finge que tá com o cinto, porque grande parte das pessoas que entram aqui nem cinto usa mesmo. Eu falei, mas aí que tá, eu posso me prejudicar se o senhor tiver que fazer o freio aí, de repente, né? Eu posso ir pra frente, eu posso me machucar. E além de tudo, o senhor pode tomar uma multa, né? Então, a gente não quer nem eu me prejudicar e nem o senhor. Se dá para fazer o que é certo, vamos fazer o que é certo. O senhor me ajuda aqui que eu coloco o cinto. Eu não tô conseguindo colocar sozinha. Ele falou, eu não consigo te ajudar, senhor. Eu tô dirigindo. Eu falei, se desse para parar um pouquinho, o senhor, né, apertava para mim. Mas tudo bem. Aí eu continuei tentando. E nisso ele engajou uma conversa, né? Aí começou a falar dos passageiros. Falar, todo mundo que entra aqui tem direitos. Mas as pessoas não têm deveres. Grande parte das pessoas que entram aqui reclamam de mim no Uber, às vezes porque eu não ligo o ar-condicionado, às vezes porque eu não abro uma janela. Qualquer coisa que eu fizer aqui, eles vão reclamar. A senhora vai reclamar porque eu não te ajudei com o cinto? Eu falei, claro que não, senhor, fique em paz. O senhor está dirigindo, né? Como o senhor mesmo disse. Ele podia ter parado um pouquinho para poder me ajudar. Ele, na verdade, não podia nem ter saído do lugar sem antes eu colocar meu cinto. Mas eu não posso esperar que ele, motorista, faça a parte dele. Eu tenho que fazer a minha. Então eu fiquei ali tentando, até que eu coloquei meu cinto. É assim a nossa vida, né? Você está num relacionamento, como eu já estive em 4. E os 4 aconteceu exatamente o mesmo problema. Eu esperava do outro que ele fizesse o que eu faço. Eu pego o problema de todo mundo, eu quero resolver o problema de todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. Mas quando chega a minha vez, o último, eu ajudei ele no aparelho digestório dele inteirinho. Trabalhei com a farmácia, com o médico, com exames, chumbei ele de cuidados para que o aparelho digestório dele voltasse a funcionar, porque não estava funcionando direito. Estava suspeitando até de um câncer aí, o negócio era sério. Pois eu tive um dia com dor de barriga a noite inteira. Esse cara nem viu. Nem viu. Passei a noite inteira passando mal, vomitando. Ele nem viu. No outro dia, pô, você tá com uma cara? Eu falei, lógico, eu não dormi a noite inteira. Aí, mas o que você teve? Tive isso, isso, isso. Ah, por que você não me chamou? Falei, porque todas as vezes que você passou mal, eu não precisou me chamar. Eu vi, eu fui cuidar. E eu não vou fazer você agir da mesma forma que eu. Você que tem que se tocar e agir.
A gente dá, a gente quer receber. Eu gostaria muito que você passasse a noite inteira segurando na minha mão, porque corria o risco de eu perder a noção, né, desmaiar, ficar fraca. Mas eu não tive você do meu lado. Paciência. Eu posso te dar aquilo que eu tenho para oferecer. Você não tem para oferecer. Paciência, né? Cobrei muito no começo, depois eu falei, não vou cobrar mais nada. Não tenho o que cobrar, cada um tem aquilo que dá, né? Aquilo que tem para dar. E assim é a nossa vida. Se eu esperar que o mundo mude para que eu faça a minha mudança, eu tô ferrada, eu tô no mundo de prova e expiação. Não dá para esperar todo mundo, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tive um filho, criei com todo amor, carinho, com braço de ferro, para poder não virar nenhum marginal, para poder andar direito, para não beber, não fumar, não fazer coisas erradas. Eu tive ali do lado dele o tempo todo. Hoje é um cara trabalhador, é independente, parabéns. Mas a primeira besteira que o cara já fez foi largar a faculdade, que era primordial para ele. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado aqui chorando a vida inteira porque é aquilo que eu coloquei no mundo, através do meu corpo, através da vontade de Deus, eu dei a vida a uma pessoa. Eu criei essa pessoa, eu eduquei essa pessoa. Se o próprio filho, que é criado pela mãe, não sai como ela deseja, como que eu posso esperar que os outros saiam? Aí é que não vai sair mesmo, ninguém vai ser do jeito que eu quero. Nem o próprio filho saiu como eu queria. Então algumas frustrações vão aparecer no longo do nosso tempo, né, da nossa vida. E essas frustrações, se a gente não souber levar em conta que cada um vai receber de acordo com aquilo que planta, não é aquilo que você quer que ele ganhe, mas é aquilo que ele está fazendo por merecer, que o problema é dele e não seu, você pira. Vamos supor que você tem 10 filhos. Cada um saiu pior do que o outro. O pai e a mãe ralou a vida inteira, trabalhou a vida toda, deu o mais que pudesse para aqueles filhos estudarem, para aqueles filhos terem uma alimentação saudável, para que eles tivessem uma casa confortável, com uma proteção. Só que um virou bandido, o outro bebe, o outro fuma, usa droga, o outro é desbandado na vida, o outro é pilantra. O que os pais vão fazer numa situação como essa? Dar um tiro na testa? Ué, os pais fizeram a parte deles. Quem não está fazendo a parte são os filhos. Licença só um pouquinho. Gripe, essa gripe. Então, nós como pais, nós não devemos nos culpar porque o filho não está agindo da forma que nós esperávamos. Nós não podemos nos culpar porque o companheiro, a companheira, não age com a gente da forma que a gente age com ele. Nós não podemos nos culpar se você é um Uber e o cara que entra no teu carro não quer colocar o cinto de segurança. Então, nós não podemos carregar a culpa do mundo nas costas porque as pessoas agem de forma errada. Nós temos que agir com sabedoria. Qual é a sabedoria? O que Jesus ensina pra gente? O que a espiritualidade maior ensina a gente? Senhor, se eu tiver condições de mudar alguma coisa, me dê a oportunidade de mudar. Se eu não tiver condições de mudar, me dê sabedoria para compreender. E me dando sabedoria para compreender, me ajude a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então, é bem claro o texto que nós devemos agir com equilíbrio. A sabedoria consiste no equilíbrio. Eu já fui muito ferro e a fogo, graças às leituras, né? Que nem eu falo sempre. O primeiro que está ouvindo o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, sou eu. E eu preciso aprender essas coisas aqui, gente. E como preciso? Porque eu já fui do tipo de... Eu estou ensinando, você não está aprendendo, tá vendo? Eu estou exemplificando, o que adianta eu fazer, você não faz. Eu me cobrava porque eu estava fazendo, eu queria que o outro fizesse também. Eu estou andando no caminho certo, eu quero que o outro ande no caminho certo também. Mas a minha visão, o degrau que eu estou é a visão do outro, o degrau do outro é dele. Ele não vai ter a mesma visão que eu. Eu cansei de sentar com o meu último relacionamento, sentar na mesa como duas pessoas civilizadas e falar, meu, você tá errando nisso, nisso, nisso e nisso. Aí ele a gente ficava naquele debate, o que é certo, o que é errado. Eu me sentia Sócrates e Platão. Era um tal de filosofar o que é certo, o que é errado para você é certo para mim, o que é certo para mim é errado para você. Eu ficava perdida no meio daquelas conversas todas, porque eu falava, meu Deus, que provação. Eu tô vendo que tem coisa errada, eu tô falando que tem coisa errada e a pessoa insiste em fazer o que é errado. Mas a pessoa não tá vendo que tá errado. Eu cheguei a entrar na oficina do cara, falei, eu vou ficar aqui por algum tempo, eu vou tentar colocar ordem nessa bagunça. Era uma bagunça total.
não tinha papel lá, ordem de serviço. Como é que você vai prestar o serviço para um cara na oficina mecânica sem ordem de serviço? Podia vir um a qualquer momento e falar para ele assim, meu, você não trocou um parafuso, você trocou, o motor, e o motor fundiu. Aí ele fala, não, mas eu troquei só um parafuso. Tá, mas cadê a ordem de serviço? Ah, não tá aqui, eu não fiz. Então, quem vinha de fora podia cobrar dele o que quisesse, porque não tinha ordem de serviço. Pagamento, as pessoas encostavam o carro na frente da oficina, falavam para ele, ó, vê aí o que tem, daqui a pouco eu volto para buscar e te pagar. Não dava entrada, não passava cartão, não fazia nada. Às vezes o carro ficava parado dentro da oficina 2, 3 meses, porque o cara sumia, não voltava para pegar o carro. Isso é um exemplo que eu tô te dando. Pensa a bagunça que era essa oficina. Aí eu falei, não, eu vou lá, eu vou colocar ordem nisso. Entrei no escritório, arrumei o escritório todo, arrumei peças que estavam tudo bagunçado. Fiquei 3 meses nessa oficina, tava deixando ela redondinha. Ele virou para mim e falou, eu não sei trabalhar desse jeito. Desse jeito que você quer, eu não sei trabalhar. Eu prefiro trabalhar do jeito que era. Falei, caraca. Quer dizer, deixei quase tudo redondinho para trabalhar mais na paz, no equilíbrio, com o horário, com tudo certinho, disciplinado. E a pessoa prefere a bagunça. Falei, então tá, pega aí, fica com a sua bagunça, mas eu não vou fazer parte disso, não consigo, não é para mim. Tentei o mais que eu podia. E era uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim, não. A questão é o grau, né? E esse debate do que é certo e do que é errado, eu não consegui provar para ele o que é certo e o que é errado até hoje. Para ele, a vida que ele estava levando é que é o certo. Né? Chega e cumprimenta as pessoas na rua, xingando as pessoas. Eu passo cumprimentando as pessoas, eu falo no tom natural, não grito, e falo, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Né? Se é uma pessoa mais próxima, a gente faz umas brincadeiras, mas assim, num lugar fechado, né? Com pessoas amigas, não para outros verem, né? Mas ele não, ele estava no meio da rua, andando no carro. Quando ele via alguém na calçada, ele gritava a pessoa. Eu falava, meu, não fala palavrão, não grita. Ah, mas isso aqui é uma brincadeira, eu conheço o cara já tem 30 anos. Tudo é, conheço o cara há 30 anos. Então, assim, a realidade que esse cara vivia era completamente diferente da minha realidade. Apesar de ter um nível, né, de educação, de conhecimento semelhante, o grau de evolução espiritual era completamente diferente. E eu não estou me colocando aqui como uma pessoa santa, uma pessoa maravilhosa, evoluída, nada disso. Mas o meu conhecimento do cara não batia. E não adiantava, por mais que eu puxei, por mais que eu ajudei, quem estava perto de mim viu tanto que eu me doei para a pessoa, não é o que queria. Preferia voltar para a lama. Sabe quando você tira, tem a historinha lá do escorpião, que o mestre vai e tira o escorpião da água, né? O escorpião vai, pica o mestre e cai na água de novo. E tá perigoso dele morrer afogado. O mestre vai lá e tira o escorpião outra vez. O escorpião pica ele, cai na água outra vez. Aí chega o fiel e vira pro mestre e fala, mas senhor, você não tá vendo que o escorpião tá te picando toda vez que você tira ele da água? Aí o mestre fala, ele dá isso que ele pode dar. Eu dou o que eu tenho. Então é assim, se você vai fazer as coisas para as pessoas, você está arriscando ser mal interpretado, né, sofrer a ingratidão, mas nada disso é acaso, tudo isso tem um porquê, né, e está dentro do plano espiritual. Talvez a ingratidão que você sofre hoje é uma ingratidão que lá no passado você causou. Talvez a dor de você ver uma pessoa não caminhar com você, não aproveitar o conhecimento que você passou, tá lá atrás, num conhecimento que você também abandonou e que hoje você tem que sentir na pele para aprender. Então nada na vida é acaso, tudo tem um porquê. Então, que a gente tenha a sabedoria, para a gente ter o equilíbrio, para entender a situação e entendendo que a gente aceite. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? E gente, é verdade. Eu custei a entender isso. Mas se a gente aceitar as coisas como elas são, por mais que a gente não concorde, dói menos. Lógico que a gente não vai ser omisso, né? Ah, eu não aceito pedofilia. Aí eu vou ser omisso, deixa acontecer pedofilia. Se eu ver um caso, eu não vou denunciar. Claro que não, né? O mal só existe porque o bem é omisso. Omisso a gente não pode ser. Mas também não adianta querer ficar brigando com o mundo inteiro o tempo todo, porque a gente vai se estressar, vai acabar com a saúde física, a saúde espiritual, psíquica, e não vai resolver. Então que a gente tenha um equilíbrio para resolver, que a gente saiba o momento certo de agir.
Agir para fazer a diferença e não agir por agir, para arrumar uma treta e não dar conta dela depois. Então a gente tem que ter o discernimento, né? Chegou o momento de agir, vamos agir, né? É uma questão de lei, é uma questão de direito, de dever, beleza. Agora relacionamento, às vezes a gente fica dando murro na ponta de faca. A gente não vai conseguir mudar aquela pessoa que está do nosso lado. Então não queira fazer isso. Cada um é exatamente como é. Eles vão aflorar, crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos, eles vão mostrar quem eles são. E quando eles mostrarem quem eles são mesmo, no íntimo, não adianta mais você querer agir, né? Não adianta mais você querer influenciar. A influência dos pais, ela se dá na infância. É ali que a criança vai mostrar uma diferenciação de comportamento, um aprendizado, é na infância. Passou a infância, o cara já é o que é mesmo, e aí a gente tem que aguardar, conferir, aceitar algumas coisas, outras a gente tenta nortear mais um pouco, mas não se estressar, não ficar nervoso, triste, angustiado, ansioso, porque o outro não corresponde às suas expectativas. É simples, não crie expectativa. Não crie com ninguém nem com nada, expectativa nenhuma. Cuide de você. Cuide de você, de verdade, cuide de você. Se você cuidar apenas de você, já está cuidando muito. Pode acreditar, gente, parece que não, mas a mudança no mundo não é a mudança que nós vamos fazer no mundo, é a mudança que nós vamos fazer em nós. Se cada um trabalhar o seu íntimo, o mundo muda.